Graça e paz, é um novo ano. Louvado seja Deus. Como está você, querido irmão, querida irmã? Eu espero que muito bem. Estou passando aqui deixando esse vídeo para te desejar um 2025 abençoado, um 2025 na presença de Deus. E é justamente sobre isso que eu quero falar. Como iniciar um bom ano? O que nós precisamos para iniciar um bom ano, viver um bom ano de 2025? Certamente um ano na presença de Deus. Muitos de nós, ao findar de 2024, esperamos para 2025 certamente um ano de saúde, um ano de paz, um ano de alegrias, um ano de prosperidade. Nós queremos avançar na nossa vida de modo geral, nós queremos ver a nossa família feliz, nós queremos ter saúde, nós queremos ver as pessoas ao nosso redor bem, nós queremos ver a nossa cidade, o nosso país bem, e nós fazemos muitos votos de desejo de coisas boas, e isso é excelente. Mas algo ainda melhor deve ser o desejo maior do nosso coração, que é o anseio pela presença de Deus. Porque se a presença de Deus não estiver na nossa vida, nós não avançaremos bem, nós não caminharemos bem. Então, é altamente necessário que nós tenhamos a presença viva de Deus em nossas vidas, que nós tenhamos uma comunhão plena com o Senhor, que é o autor da nossa vida, que é o alvo de toda a nossa adoração, que é o alvo de toda a nossa vida, o motivo da nossa existência. É o louvor de Deus. Nós vivemos para a glória do Senhor. Eu quero meditar com você no texto de Êxodo, capítulo 33, especialmente o verso 15. Neste contexto, um pouco antes, começa lá em Êxodo 20, o momento em que Moisés sobe ao Monte Sinai e recebe os 10 mandamentos, a lei do Senhor. Mas enquanto Moisés está no alto do monte, nós vamos ler em Êxodo 32, verso 1 a 6, o que acontece. O povo acreditou que Moisés estava demorando demais e eles tiveram a genial ideia de fazer um bezerro de ouro e começaram então ali aquela fase de idolatria. Estavam adorando o bezerro de ouro, algo que certamente afrontava diretamente ao Senhor, porque Deus não divide a sua glória com ninguém. O Senhor esperava no mínimo desse povo que estava no deserto, que ele retirou do Egito, retirou da escravidão a fidelidade desse povo. Mas isso não aconteceu. O povo já estava agora se corrompendo na adoração de imagens criadas por mãos humanas. Então Moisés também, ele desce de certa forma raivoso daquele monte e Deus diz que acabaria com toda aquela situação, que traria juízo sobre a vida daquele povo, mas Moisés, como um grande representante do povo diante de Deus, certamente ainda com misericórdia no seu coração, ele intercede por aquele povo. Ele pede para que Deus não faça isso, para que Deus tenha de misericórdia desse povo, e nós lemos isso no capítulo 32 do livro de Êxodo. Avançando um pouco mais, quando nós chegamos no verso 15 do capítulo 33 de Êxodo, Moisés faz um pedido muito interessante a Deus. Ele comunica a Deus exatamente da seguinte forma. Eu quero ler para você o verso 15 do capítulo 33 de Êxodo. Ele diz: Então Moisés disse: Se a tua presença não for comigo, não nos faça sair deste lugar. Que maravilha! Deus havia dito que enviaria um anjo. Deus não poderia mais estar no meio daquele povo corrompido, aquele povo imerso em pecado, aquele povo sem fidelidade a Deus. E Deus diz então que cumpriria a sua promessa, mas que mandaria um anjo que levaria esse povo até a terra prometida. Porque nós sabemos que Deus, sendo um Deus santo, Deus não tem prazer no pecado, Deus não habita onde está o pecado, o Senhor é santo, completamente santo, separado. Então, não havia condições de Deus continuar envolvido com aquele povo, mas Moisés roga pela misericórdia de Deus, clama ao Senhor e diz: se o Senhor não for conosco, não nos faça sair deste lugar. O que Moisés está dizendo com isso? Moisés está dizendo que a presença de Deus para ele era tão excelente que ele não sabia viver sem a presença de Deus. Ele sabia que o povo, para ter a vitória, ele precisaria da presença de Deus. Da mesma forma, nós, para alcançarmos a vitória verdadeira, precisamos da comunhão com o Senhor. Todos nós que temos Jesus Cristo como único e suficiente Salvador, já somos a habitação do Santo Espírito de Deus. E cabe a nós agora caminharmos em obediência, a todos os dias manter a chama
da adoração presente em nosso coração, convidando de fato para que o Senhor dirija todos os passos da nossa vida. Nós devemos caminhar em obediência, demonstrando que nós não damos nenhum passo sequer sem a presença de Deus. Nós precisamos da orientação do Senhor. Então, querido irmão, querida irmã, a minha sugestão para você nesse ano que se inicia é que você inicie um ano na presença de Deus. Como vai a sua vida? Como anda a sua vida com Cristo Jesus? Você está na presença de Deus? Qual valor tem a presença de Deus na sua vida? E as suas atitudes revelam esse valor? Aquilo que você faz, deixa de fazer, revela o quanto a presença de Deus é importante para você? Que você não comunique que a presença de Deus é importante somente através das palavras, mas também através das suas atitudes, através daquilo que você faz e também deixa de fazer. E certamente o seu ano de 2025 será um ano tremendamente abençoado se você estiver na presença de Deus. Diga: Senhor, sem a tua presença eu não consigo, sem a tua presença eu não irei sair do mesmo lugar em que estou. Então clame a Deus pela sua presença, clame a Deus pela sua ajuda divina e o seu cuidado direto sobre a sua vida. Rejeite o pecado, busque viver uma vida de santidade e certamente o seu ano de 2025 será um ano tremendamente feliz. Por mais que tenha lutas, por mais que tenha adversidades, por mais que por algum tempo a escuridão tente bater à porta do seu coração, se você estiver na presença de Deus, ainda assim você será vitorioso, você será vitoriosa. Essa é a mensagem de hoje. Eu quero ainda deixar também aqui algumas leituras. O Salmo de número 127, o verso 1 e 2, que diz: Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Será inútil levantar de madrugada, dormir tarde, comer o pão que conseguiram com tanto esforço. Aos seus olhos, ele o dá enquanto dormem. Então perceba que é o agir do Senhor, é a presença de Deus que faz a diferença. Nós precisamos da bênção do Senhor, muito além da aprovação humana, muito além da concordância humana conosco. Primeira carta de Pedro, capítulo 2, verso 9 diz: Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós que já temos Jesus Cristo como único e suficiente Salvador, nós somos chamados de geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Tão logo as nossas atitudes devem ser no sentido de quem é geração eleita de Deus, de quem é filho de Deus. Ainda João capítulo 7, verso 38, está escrito: Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Aquele que tem Cristo Jesus tem a verdadeira felicidade. Aquele que tem Cristo Jesus tem a paz que vem de Deus, porque tem a presença do Senhor. Está apto a enfrentar toda e qualquer adversidade, não porque é totalmente forte, não porque é suficiente em si mesmo, mas porque a presença de Deus está em sua vida. Então convide o Senhor para fazer parte do seu ano de 2025. Se você ainda não tomou a sua decisão em relação a Cristo Jesus, ainda faça no dia de hoje, enquanto ainda é tempo. Entregue a sua vida, entregue os seus caminhos, todos os seus planos ao Senhor. Confie no Senhor. Se arrependa dos seus pecados. Viva uma vida de santidade. Viva uma vida na presença de Deus. E certamente o seu ano de 2025 será um ano de vitórias, porque é vitorioso aquele que está verdadeiramente na presença de Deus. Essa é a mensagem de hoje. Que Deus abençoe a sua vida. Estou orando pela sua vida, por cada inscrito aqui do canal Devocional Kairos, e certamente nós temos muitos desafios e bênçãos ainda para todo esse ano de 2025. Obrigado a você que acompanhou no ano de 2024, você que orou pela minha vida, você que acompanhou o canal, apoiou o canal. Em nome de Jesus, vamos seguindo firmes para a glória do Senhor. Deus te abençoe.